estamos começando mais uma edição do programa UrbanView, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. E no programa de hoje nós vamos conversar com Ricardo de Souza Moretti, mestre, doutor e professor titular da Universidade Federal do ABC. Ricardo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Muito bem, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui ao UrbanView. Satisfação. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito especial, um tema que está na boca do povo, digamos assim, está todo mundo comentando, que é o nosso olhar da semana. O nosso olhar da semana é crise hídrica. Qual é o real impacto do desabastecimento para a população e para a economia da cidade? Nós vamos conversar, entre outros assuntos, sobre mecanismos como redução de pressão, rodízio, bônus por economia, multas por excesso de consumo, são eficientes e suficientes? O aproveitamento da água de chuva é uma alternativa eficiente para colaborar nesta crise? Que impactos poderão haver na economia com a crise hídrica? E aqui ao meu lado, como sempre, está Sandra Lanza, pronta para receber as perguntas de você. Sandra, tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Ricardo, bem-vindo a você. Está com a gente em mais um UrbanView. Eu quero começar a minha participação convidando você para participar também do UrbanView. São várias formas de você participar do programa. Uma delas é por meio da nossa enquete do dia, que você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. No final do programa a gente traz o resultado e o nosso convidado comenta o resultado com a gente. A pergunta de hoje: quem tem a maior parcela de responsabilidade pela crise hídrica? Primeira opção, o governo, que não executou um bom planejamento deste recurso. Segunda opção, a população, que desperdiça esse recurso e não tem hábitos sustentáveis. Ou terceira opção, os setores econômicos, que deveriam ter sistemas de reaproveitamento de água. Estou aqui a postos aguardando a sua participação. Lembrando também o e-mail do programa que você pode participar ao vivo, urbanview@urbansystems.com.br. Muito bem, se você está nos assistindo ao vivo agora e quiser enviar a tua pergunta para que a gente faça aqui para o professor, por favor, manda por e-mail que a Sandra está aqui ao meu lado acompanhando. E é isso aí, apesar das chuvas de verão, São Paulo está na iminência de ter quase metade da sua população da região metropolitana, que é abastecida pelo sistema Cantareira, sem água nos próximos meses. E o problema também tem se repetido em outros sistemas de São Paulo, que também estão com níveis baixíssimos, e também em outros estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, na região sudeste de maneira em geral. Este é, sem dúvida, um dos assuntos mais discutidos nos últimos tempos. E é por essa razão que a edição de hoje do UrbanView recebe Ricardo Moretti, que é um especialista no assunto e que vai nos trazer sua visão acerca do que acontece hoje, as razões que nos levaram a chegar até aqui, o grau de responsabilidade das partes envolvidas e, mais importante, o que o futuro próximo nos reserva. Ricardo, eu vou começar esse programa perguntando para você o seguinte: a gente fala assim, dos direitos do cidadão, os direitos universais. O acesso à água potável é um direito do cidadão? Sem dúvida, né? Poucos produtos a gente depende tão radicalmente como da água, né? Quer dizer, sem água não tem vida. E a água está previsto na legislação, todos têm direito à água potável. E nós estamos num local em São Paulo que está na parte alta de uma bacia hidrográfica que tem uma disponibilidade hídrica muito baixa. A disponibilidade hídrica é a quantidade de chuva que cai por ano dividido pelo número de pessoas, né? Como a gente tem uma população muito grande, nós temos uma das menores disponibilidades hídricas do mundo, né, em termos de região. Disponibilidade hídrica vê toda a água, inclusive para produção de alimentos, produção industrial e tudo mais. Não é só o consumo das pessoas, envolve toda a cadeia de consumo. Toda a cadeia de consumo. E na verdade a gente importa a água, né? Quando a gente importa alimentos, nós estamos importando água. Quando a gente pega a água do Cantareira, nós estamos importando água. Então nós vivemos numa região que tem muito pouca água. Mas poucos lugares do mundo tratam tão mal a sua água como nós, né? O que nós fazemos com a água, que a nossa companhia de saneamento tem feito com o cidadão, é inimaginável, né? Na minha opinião.
qual a responsabilidade do Estado nessa questão? Até que ponto pode se culpar o clima, né? Muito se fala dos regimes hídricos, dos regimes de chuva, às vezes chove, anos chove mais, anos chove menos, às vezes tem 2, 3 anos de estiagem, às vezes tem 2, 3 anos que chove muito, aí normalmente vem os representantes do governo e falam assim, não, mas nós estamos vivendo um problema muito atípico, né? Então eu pergunto para você até que ponto a responsabilidade é do governo, do Estado, e até que ponto a gente pode culpar esse clima? Bom, não resta dúvida que nós estamos num ano de uma seca anormal, uma seca atípica. Agora, dizer que a responsabilidade é da seca é de uma bondade com os órgãos de planejamento que não se justifica, porque, na verdade, essa situação gravíssima já estava completamente delineada em janeiro do ano passado, né? Que nós estamos tirando mais água do Cantareira do que ele consegue prover, já tem mais de 2 anos, mas em janeiro do ano passado, já estava completamente delineado esse quadro, né? E hoje mesmo o presidente da ANA, da Agência Nacional de Águas, que coordena a gestão das águas na esfera federal, declarou que só tem sentido você falar em políticas de racionamento enquanto você tem água. Quando acabou a água, não tem o que racionar, né? Quer dizer, então, na avaliação já passou de muito tempo a necessidade de medidas drásticas. Eu não diria de punição para quem consome muito, mas medidas que garantam a democracia no acesso à água. A lógica, para mim, é que nós temos que estruturar um sistema que dê, na linha do que você falou, direito da água potável para todos. Isso significa menos água disponível. O clima não é o único vilão, até porque outras cidades, inclusive do interior, passaram pela mesma questão, o mesmo problema de seca e conseguiram sair de uma forma até um pouco mais assertiva, né, dessa questão hídrica. Você concorda? Não, sem dúvida. Na minha opinião, já há um certo tempo nós deveríamos ter estabelecido o que é um padrão de consumo mínimo aceitável, que pode se inspirar no que a Organização Mundial de Saúde aponta como o consumo mínimo para garantir condições de saúde, que é alguma coisa da ordem de 40 litros por pessoa por dia. E nós tínhamos que estar, há um certo tempo já, com leis aprovadas que permitissem que essa quantidade mínima de água fosse oferecida em preços muito baixos, em contraposição, consumir além do que se pode considerar o mínimo para manter o nível dos reservatórios nessa altura, deveria estar custando, na minha opinião, volumes altíssimos. Deveria ser muito caro consumir acima do que a gente pode considerar que é a água mínima para garantir a saúde humana. Quanto mais a gente demora para tomar essas medidas mais radicais, de, por um lado, baixar o preço para ter acesso ao mínimo, por outro, cobrar radicalmente caro a água que excede esse patamar mínimo, quanto mais a gente demorar para fazer isso, mais drásticas, mais dolorosas, maior o impacto econômico, mais difícil será assimilar o que vem pela frente. Você fala que a ONU recomenda em torno de um volume de 40 litros por dia. 40 litros por pessoa por dia é o mínimo que se considera para manutenção das condições de saúde. Eu tenho uma informação aqui que as pesquisas mostram que o paulistano utiliza por dia, em média, 82 litros a mais de água do que a ONU recomenda. Pergunto para você, entrando um pouquinho, depois a gente vai voltar para várias questões que você está conversando conosco, mas especificamente a isso, você acredita que o brasileiro tem uma pouca consciência, um baixo nível de consciência acerca do quanto esse bem é precioso? Ou seja, a questão cultural, né? A gente viveu, por exemplo, eu vou falar por mim, né? Eu cresci num país que o Brasil é um país farto em águas, hidrelétricas, aqui nós não temos problemas de clima, aqui nunca faltou, né? Quer dizer, a gente vem com uma questão cultural que me parece, o brasileiro lava carro, lava calçada com água, tem toda essa questão cultural. Talvez daí essa média de 82 litros a mais de água do que a ONU recomenda. Você acha que essas questões culturais influem bastante? Não, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar a responsabilidade do que está acontecendo no cidadão. Eu acho que o cuidado, o uso responsável da água é uma prática constante, todos nós devíamos estar atentos. Agora, o que tem acontecido é que nós estruturamos uma lógica para que o principal responsável pelas campanhas de uso cuidadoso da água são as companhias de saneamento. Acontece que as companhias de saneamento têm sua receita baseada na venda de água. Então eu perguntaria para vocês confiariam numa campanha para reduzir o consumo de gasolina
promovido pela ESSO, Shell e Texaco? Quer dizer, é de desconfiar. Quer dizer, eu presenciei em diversos momentos em que a gente discutia com a companhia de saneamento possibilidades concretas de redução de consumo, em que a postura dos órgãos financeiros da companhia de saneamento não nos interessa. Em diversos momentos e ao longo da minha vida profissional, eu vi reações contrárias à conservação de água por parte da companhia de saneamento. No momento, agora, a Câmara Municipal de São Paulo está falando de aprovar uma lei para que exista medidor individual nos prédios de apartamento. Vocês devem ter acompanhado essa notícia que ela foi divulgada. Muito bem. Essa lei já existiu em São Paulo. Em 2000 foi aprovada uma lei municipal que exigia que nos novos prédios eles tivessem medidor individual. Existem diversos estudos que mostram que essa medida tem um impacto enorme na redução de consumo. É muito poderosa enquanto medida de racionalização de consumo. Essa lei existia e em 2001 os advogados da Companhia de Saneamento da Sabesp entraram com uma ação para declarar essa lei inconstitucional, porque ela ia contra os interesses da companhia. Então, a Companhia de Saneamento de São Paulo, sistematicamente, foi muito cuidadosa em qualquer medida para reduzir consumo, especialmente o consumo depois da hidrometração, o consumo depois que já está sendo pago. Então, na prática, a gente tem uma companhia de saneamento cujo centro é uma lógica financeira, não é garantir o abastecimento. Nós temos pouca água, vocês têm razão. Mas eu pergunto para vocês, o que justifica que depois de décadas nós tenhamos todos os rios cheios de esgoto na cidade? Eu participei de uma discussão numa roda no programa do Luiz Nassif, em que estava uma pessoa que integrou a Sabesp. Ele deu um depoimento a público de ter ouvido um diretor da Sabesp dizer que tratar esgoto para a Sabesp é prejuízo. A situação é tão cômoda, eu cobro pela água, junto com a água eu cobro pelos esgotos. Eu não trato os esgotos, estão todos quietos, está todo mundo quieto. Hora que eu vou tratar o esgoto, eu só vou piorar meu resultado financeiro. Não é à toa que a Companhia de Saneamento deu em 2013 1 bilhão e 800 milhões de reais de lucro. Eu pergunto, vocês conhecem alguma companhia de saneamento que dê lucro nessa ordem? A Sabesp é uma empresa de economia mista, totalmente 100% privatizada. Qual que é a estruturação jurídica da Sabesp? A composição acionária da Sabesp hoje, 51% das ações são do governo do Estado. Então, quando a Sabesp dá 1 bilhão e 800 milhões de reais de lucro, ela transfere para o acionista majoritário, que é o governo do Estado de São Paulo, cerca de 900 milhões de reais. Agora, no mundo todo mais desenvolvido, em que a questão ambiental, que a preocupação com a água é central, você pega recursos orçamentários e coloca na companhia de saneamento. Reinveste. Você pega recursos do caixa do Tesouro, do caixa coletivo, para melhorar o saneamento. Aqui em São Paulo nós temos uma situação inversa. Quem paga a conta d'água, na verdade está pagando uma parte do dinheiro que vai como um imposto indireto para o governo. Isso é uma total perversão de valores. E é uma perversão tão evidente que atualmente o Ministério Público Estadual está movendo uma ação contra a Sabesp no valor de 11,5 bilhões de reais. Justamente por ela não ter cumprido a sua função social, que era tratar os esgotos. Então, em suma, nós temos muito pouca água, mas o que a Sabesp está fazendo com o cidadão, o que ela está fazendo com relação aos esgotos, é abominável. Deveria ter uma partida em lei para fazer esse tratamento do esgoto? Quer dizer, para cada litro de água retirada da Sabesp ou encaminhada para as casas, X número de esgotos tratados? Se você examinar a conta d'água, você vai ver que você é cobrado pela conta d'água e tem um valor correspondente ao que você paga para a água, que é para esgotos. Tá. A Sabesp alega que ela é só para recolher o esgoto. É uma coisa mais absolutamente improcedente, porque no mundo todo um valor correspondente à conta d'água é para você coletar e tratar, certo? Agora, o que é importante não existe, a situação atual em que eu não trato os esgotos é muito cômoda do ponto de vista financeiro para a companhia de saneamento e é muito cômoda para o governo do Estado.
É muito cômoda por quê? Porque eu arrecado pela água, como eu tenho uma coleta de esgoto que é amplamente disseminada, eu tenho uma receita de coleta de esgotos muito grande e eu não trato, e está tudo bem. Agora, só uma questão. Esse raciocínio que você expôs, onde a companhia de água não tem interesse em fazer o consumidor economizar, porque ela ganha, na verdade, o que ela ganha é na venda da água, não tem um pouco daquela história de você dar um tiro no próprio pé, ou de você matar a galinha dos ovos de ouro? Ou seja, em vez da Sabesp utilizar de subterfúgios, como você citou, para fazer com que as pessoas não economizem tanta água, para não reduzir a receita dela, não seria mais interessante a ela trabalhar para fazer mudanças na forma como a água é cobrada, como você citou, que me parece uma coisa mais inteligente? Quer dizer, que até determinado nível você paga X por litro d'água, determinado nível você vai pagar um X mais Y, como se fosse uma espécie de bandeira tarifária que tem na luz hoje. Não seria mais interessante? Ela não tá, porque na hora que acabar também ela vai faturar o quê? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a estratégia que está sendo adotada hoje pela Companhia de Saneamento é uma estratégia de visão de curtíssimo prazo. Tanto é que nessa crise hídrica agora, as ações da Sabesp começaram a cair violentamente. Se ela não conseguir atender a água, todos vão ser muito prejudicados, setores econômicos, o cidadão, a cidade vai passar por uma crise que eu não quero imaginar, mas a Sabesp vai ser duramente prejudicada. Agora, existe um detalhe, para vocês terem uma ideia de como tem existido pouca lógica nesse sistema, eu queria destacar o que está acontecendo na interface de água e energia, né? Primeiro, que começam a surgir ideias que beiram o caricato. O jornal hoje está anunciando uma discussão que é para dessalinizar a água e bombear a água Serra do Mar acima para que ela seja consumida em São Paulo. Quer dizer, bombear a água 700 metros de altura é uma coisa que você olha e atenta contra a engenharia. Eles já começam a levantar ideias desse tipo, que me arrepiam. Certo? Agora, por outro lado, vamos analisar o que está acontecendo hoje. Em 1989, com a Constituição do Estado, ela deu um prazo de 3 anos para que se parasse de jogar esgoto dentro da Billings. Como a Sabesp, como eu comentei, ela tem feito investimentos baixíssimos comparado com a receita dela em tratamento de esgotos. A gente tem avançado muito lentamente no tratamento de esgotos. É só você ver, você não encontra um córrego, um ribeirão limpo nessa cidade. Tudo bem. Como a gente não tem avançado, quando chegou em 1992, já não se podia mais jogar águas servidas dentro da represa Billings. Tudo bem. Isso fez com que a usina Henry Borden, que aproveitava as águas da Billings para gerar energia lá em Cubatão, 700 metros, o contrário do que agora se fala, mandar água para São Paulo, quer dizer, a água da Billings desce a serra e gera energia na Henry Borden. Pelo fato de eu não ter água limpa para colocar dentro da Billings, num ano como o de 2014, em que eu tive que gerar energia nas termoelétricas, que é uma energia cara, o prejuízo por não ter tratado os esgotos no ano de 2014 é de R$1 bilhão que eu poderia ter gerado energia e vendido energia a custo de termoelétrica. Então, por não ter uma política adequada de tratamento de esgotos, só na Henry Borden nós estamos jogando fora, num ano como o de 2014, R$1 bilhão. Isso é um crime de lesa cidadão. Quer dizer, uma administração dos recursos públicos do Estado absolutamente inconsequente. Agora, o que justifica isso? Quer dizer, na verdade, é uma visão obtusa, uma visão curta, em que se acha natural que você tem uma capacidade instalada de tratamento de esgoto muito menor do que a demanda. Quer dizer, não somente a gente não está tratando os esgotos, como se você olhar os planos da Companhia de Saneamento, não existe sequer plano de a médio prazo tratar todos os esgotos da cidade. E a gente tem duas questões aí que são complexas, né? É sabido que toda a rede de distribuição de água em qualquer cidade do mundo tem um índice de perda, né? O índice de perda em São Paulo é em torno de 40%, eu estou correto? Em torno de 30%, mais ou menos. 30%, que é um índice relativamente alto. Então, esse índice, a Sabesp tem conseguido alguns avanços na redução desse índice. Tratar uma companhia gigante como a Sabesp
como se toda ela fosse inconsequente, tem que tomar muito cuidado. Tem técnicos brilhantes na Sabesp. A companhia faz alguns trabalhos muito bons. Quando você olha macro e vê o que ela está fazendo para a população, é alarmante. Por exemplo, ela tem conseguido reduzir perdas, especialmente no sistema público. Sem dúvida que se ela te pusesse a mão no bolso e tivesse nessa altura investindo na troca de redes antigas, porque nós temos redes aí que tem centenárias, né? Então, nessa altura nós tínhamos que estar pegando algumas redes antigas da cidade e trocando, que é para reduzir perdas. Sem dúvida que a gente poderia ter resultados melhores. Mas eu não atribuo as perdas da rede pública como sendo o grande problema da crise hídrica. Eu vou colocar assim, você somando o que se perde na distribuição, mais o que se deixa de ganhar com o não tratamento do esgoto, porque o esgoto tratado ele pode voltar para a represa, não é isso? Então, essa soma ela é significativa. Sem dúvida. Quer dizer, como nós temos muito pouca água, algumas coisas que seriam inimagináveis anos atrás, agora elas já estão na pauta de discussão. Por exemplo, já está se anunciando para Campinas que os efluentes das estações de tratamento de esgoto vão ser lançados nos corpos d'água para ser aproveitados como manancial. Isso daí definitivamente não me assusta. Eu acho que na prática a gente já está usando o esgoto reciclado para abastecer a cidade, né? Atualmente, dá para dizer que de cada 2 litros d'água que eu tenho na Billings, 1 litro é proveniente do bombeamento que eu tenho do Rio Pinheiros dentro da Billings nas horas das enchentes, no corpo principal da Billings. A Billings são 2 corpos separados. No corpo principal da Billings, eu tenho quase metade da água que está ali é proveniente de recalque de água do Rio Pinheiros. Essa água que lava São Paulo, que vai no Pinheiros, cai no corpo principal da Billings e é levado para dentro da Guarapiranga por sistema de bombas e é usado como manancial. Então, na prática, hoje, o Rio Tamanduateí, Tietê e Pinheiros já é manancial de São Paulo. Nós já usamos a água do Tamanduateí, Tietê e Pinheiros como manancial de São Paulo. Então, a gente tem um problema aí com relação à água que a gente está consumindo, que nós tínhamos que estar com investimentos muito maiores em sistemas mais sofisticados e complexos de tratamento de água. As nossas estações de tratamento de água são ainda de tecnologias relativamente antigas e nós estamos com uma água bruta de qualidade cada vez pior. Então, embora o trabalho feito, eu bebo água do sistema público direto, eu confio na água do sistema público, mas eu cada vez tenho mais medo. Agora, nós vamos fazer uma inversão aqui. Eu vou te perguntar o seguinte, se nós vivêssemos no mundo do faz de conta, no mundo da maravilha ou na Suíça, e a gente sabendo que desde 2012 o Cantareira já está recebendo um volume de chuva muito abaixo da média histórica e o consumo... Você citou, na verdade, em resumo, nós consumimos mais água, a Grande São Paulo consome mais água do que ela tem disponível, do que ela produz. Há algum tempo. Então, nesse mundo de faz de conta, o que deveria ter sido feito de 10 anos para cá para a gente não estar numa situação dessa? No mundo ideal, o que deveria ter sido, pelo menos em linhas gerais? Bom, primeiro, algumas delas nós já sinalizamos aqui. Nós tínhamos que estar investindo muito mais pesado nas redes de distribuição para conseguir resultados em redução de perda no sistema público melhores do que obtivemos. Nós tínhamos que estar avançando melhor. Diminuir o problema na distribuição. Sem dúvida que algumas alternativas que estão sendo feitas agora tinham que ter começado há alguns anos atrás. Então, por exemplo, os investimentos para trazer água lá do Rio São Lourenço, que agora que estão começando, elas já deviam estar prontas há muito tempo. Então, falta investimento também na infraestrutura. Faltou investimento em infraestrutura para ampliar a captação de água de fontes de boa qualidade que a gente ainda tem disponível. Nós tínhamos que estar já muito com a água que percorre a cidade no outro patamar de qualidade. Eu não quero saber quantos % do esgoto está tratado. Não é esse indicador que me interessa. Eu quero saber que percentual dos rios da cidade está limpo. O que eu quero é rio limpo, eu quero caminhar do lado... a despoluição dos rios. A despoluição dos rios. Nós tínhamos que estar, como esses rios são nossos mananciais, nós tínhamos que estar com um padrão de qualidade das águas no geral radicalmente diferente. E para isso pressuporia outro patamar de investimentos. No mesmo momento em que a companhia de saneamento tem lucros de 1 bilhão e 800, ela fala que vai investir 1 bilhão nos próximos 10 anos. Isso não é investimento. Quer dizer, então eles falam em investimentos bilionários,
Mas se você compara isso com as receitas, eles são completamente insatisfatórios. Então, nós não podemos investir nessa velocidade que estamos investindo. No mesmo momento em que eu invisto algumas poucas centenas de milhões de reais, eu estou perdendo 1 bilhão em energia, eu estou tendo lucro de 1 bilhão e 800. Nós tínhamos que ter uma meta de curto prazo de estar com os nossos rios limpos, porque eles são nossos mananciais, foi dali que nós vamos beber. Então nós tínhamos que limpar os rios. E tínhamos que deflagrar uma campanha relacionada com alternativas de abastecimento. Né? Aí entra um leque de possibilidades, você chegou a pontilhar a questão da água de chuva, né? E entre elas entra o que a gente chama do leque das alternativas, que é o uso de águas cinzas para usos menos nobres, é aproveitamento de água de chuva, etc. e tal. Ok, e qual é o papel dos consumidores, digamos, industriais nessa área? Eles são, eu já vi reportagens, já vi colocações que eles seriam grandes vilões nessa história, porque enquanto o cidadão comum está ali preocupado em economizar água do chuveiro, do vaso sanitário, que isso representaria uma porcentagem mínima face ao consumo, digamos, industrial da água, eles são vilões ou não? Então, ao contrário do que a gente normalmente imagina, num cenário geral, não de São Paulo, no cenário geral, o grande consumo de água é para a gente comer, é água para irrigar, é água para criação de animais, para agricultura, etc. E tal. Esse é o grande consumo de água. O segundo grande consumo é o industrial, depois que vem o consumo doméstico. Em São Paulo, como a gente tem na região metropolitana uma agricultura relativamente pouco significativa, a indústria passa a ter muita relevância. Uma parte da indústria já utiliza água de reuso e já utiliza água subterrânea que ela mesmo capta, mas uma parte ela pega dos mananciais e trata, então ela está disputando com o consumidor a água, e uma parte dela utiliza ainda a água da Sabesp, né, do Sistema Público de Abastecimento. Sem dúvida que nós vamos ter um problema econômico agora. A primeira grande crise não será só de falta de água, será uma crise também econômica, porque nós vamos ter que limitar o fornecimento de água para outros serviços, porque a lei deixa clara a prioridade que é para matar a sede de pessoas e animais. Né? Então, em algum momento, junto com a crise, virá um problema aí que é dessa limitação da água. Eu fiz essa pergunta também, agora indo para um ponto de vista mais de comunicação, etc. e tal, porque a gente vê muito na mídia, os próprios governos, né, eles clamam sempre que a população, né, é sempre a população que é conclamada a economizar, né? Olha, tem que economizar, não pode usar o esguicho na rua, não pode lavar o carro, economiza no banho. Tudo que eu ouço na mídia o dia inteiro é sempre voltado para o indivíduo, né? E não se vê nada falando desses grandes consumidores, não se vê uma política sendo estabelecida para esse tipo de consumidor que consome um grande volume de água. Aí eu pergunto também para você, dentro desse bojo, os governos federal, estadual, municipal, eles precisam deixar claro para a população que a água pode acabar? Ou seja, é preciso transparência e informação ou isso só gera pânico? O que você acha melhor e qual que é a estratégia que eles estão usando? Olha, eu acho que a estratégia que foi adotada até agora, na minha opinião, é de uma radical irresponsabilidade. Essa estratégia, por exemplo, do governo do Estado, não falar em racionamento durante o ano inteiro de 2013. Agora não está se falando de racionamento. Existe uma aposta, fala-se do deserto de 2015. Essa foi a entrevista do presidente da ANA hoje, né? Como se a gente tivesse que enfrentar uma situação anômala durante 2015. Mas ninguém tem certeza que vai chover em 2016. Então, quem fala num deserto de 2015, ele está partindo de um pressuposto que em janeiro de 2016 vai haver uma chuva estupenda. Por sinal, foi essa aposta que fizeram em janeiro de 2014, né? De que passaríamos um ano difícil, mas em janeiro, fevereiro, haveria uma chuva estupenda que recuperaria os mananciais, que não aconteceu. Vai acontecer no próximo ano? Ninguém consegue dizer. Então, a rigor, na minha opinião, nós tínhamos já há um certo tempo lidando com um conceito que eu chamo do direito a acesso mínimo para água potável. E nós tínhamos que estar limitando radicalmente qualquer rebaixamento dos reservatórios. Nós não podemos aceitar que os reservatórios sigam baixando. Porque se a gente deixar chegar no talo, não vai ter o que discutir.
Não vai ter, como está falado. Se não tem água, não tem como racionar água. Não tem como aplicar multa, não tem como aplicar bônus, não tem como aplicar nada, né? É. Mas e aí, acabou a água, colocaram o racionamento, não deu certo porque não tem mais água, sistema cantareiro e tal. E aí, assim, na sua visão de especialista, qual vai ser a solução para isso? Porque as pessoas não vão poder ficar sem água para beber. Como é que você enxerga isso? Então, eu escrevi recentemente um artigo que alertava que de tal forma nós, urbanos, nos acostumamos a ver água disponível na torneira que a gente não cogita de que algum dia possa abrir a torneira e não ter água. Quer dizer, é como se a água tivesse nascido. É como se você fosse acordar e o sol não nascesse. O sol não nascesse. O dia não amanhecesse. Quer dizer, então as pessoas não chegaram a pensar que existiria um quadro de contingência. Então nós fizemos uma pesquisa com diversos municípios do ABC, quando você pergunta para os órgãos de defesa civil e para as companhias de saneamento, qual que é a estratégia para se não tiver água? Qual o plano B? Qual que é o plano B? Se for o caso, a gente põe o caminhão-pipa no bairro que não tem. Quer dizer, a verdade é que até agora as pessoas ainda não pararam e falaram assim, olha, pode ser que não tenhamos água, né? Quer dizer, não se deflagrou, por exemplo, o que eu acho que é fundamental, que é a utilização potencial das águas subterrâneas. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, nós estamos utilizando hoje cerca de 10 mil litros de água por segundo subterrânea. A própria indústria usa um tanto, mas nós temos um potencial que varia aí, estima-se, de 7 a 10 mil litros por segundo que poderiam ser tirados de água subterrânea. A região metropolitana de São Paulo é um manancial subterrâneo fraco, pobre, mas nós temos ainda aí alguma coisa... Mas é aquele aquífero Guarani, que dizem que é o maior aquífero do mundo, que teoricamente estaria aqui... Não, o aquífero Guarani, ele está disponível a 300 quilômetros daqui, né? Nós não temos o aquífero subterrâneo Guarani disponível próximo, né? E na verdade... Mas ele é um real ele é uma fonte de água. Ele, segundo informações que eu tenho, ele contém uma quantidade incomensurável de água. Bom, a gente tem feito diabruras com ele, né? Quer dizer, porque quando a gente não cuida do agrotóxico, quando a gente começa a pegar as áreas de recarga e não protege, então nós temos judiado dele, né? Nós estamos brincando com a água subterrânea, né? O que me assusta mais que tudo é agora a discussão do gás de xisto, né? Como os Estados Unidos está explorando grande quantidade de gás de xisto e ele está contaminando suas águas subterrâneas numa velocidade tremenda. Quando os Estados Unidos começa a ter energia barata, a nossa indústria petroquímica aqui, que tem no gás um dos insumos principais, ela começa a não ter competitividade. Então a gente começa também a querer explorar o gás de xisto. Me arrepia os cabelos a perspectiva de que a gente aumente a exploração de gás de xisto e aniquile com a nossa última grande reserva de água, que é a água subterrânea. Quando você fala 300 km daqui, em que direção, onde que está isso? Já Araraquara, por exemplo, você já tem água que é da exploração do aquífero Guarani, né? Mas, assim, trazer água de 300 quilômetros, nós não estamos ainda nesse cenário. Talvez venhamos a estar, mas ainda não são as discussões prioritárias. Com essas chuvas, o nível do reservatório da Cantareira subiu um pouco, nós atingimos agora, superamos a faixa dos 6%. Quando você pensa 6%, faltam 94% para ele atingir a sua capacidade. O que vocês, especialistas, os colegas, enfim, os estudiosos, num regime normal de chuvas, é possível recuperar? Então... E quanto tempo demoraria essa recuperação? Então, reservatórios cujo papel é servir de estabilizador para o abastecimento de água, o bom é que eles fiquem cheios quando termina o período de chuva, né? Porque ele não é um reservatório para geração de energia, porque a rigor, o papel dos reservatórios às vezes é em choque, né? Por exemplo, eu quero um reservatório para evitar enchentes. O bom é quando ele está vazio, porque se vier uma onda de enchente, ele enche e protege, né? Então, reservatório para quem quer estar preocupado com as inundações, reservatório bom é reservatório vazio. Para quem gera energia elétrica, reservatório bom é um reservatório cheio, porque ele me gera a maior quantidade de energia. Para quem está preocupado com água também, reservatório bom é reservatório cheio. A princípio, um reservatório que está voltado para a distribuição de água, eu trabalho com ele muito perto do limite quando chega no fim do período de chuvas. Então,
O que seria desejável é que os nossos reservatórios estivessem com 100%. Eles estão fazendo uma malandragem na conta, depois eu explico, porque na rigor, se o reservatório encher em São Paulo hoje, ele não vai a 100%, ele vai a 113%, né? Eles estão calculando o que tem de água com relação ao volume do reservatório menor, não do maior, né? Então, se a gente encher o reservatório hoje, ele não vai a 100, né? Com essa nova matemática. Seria aquela questão do volume morto? Do volume morto. Que, aliás, o pessoal brinca, o volume morto não acaba, né? Volume morto 1, 2, 3, agora estão falando no 4. Parece aquela série de filmes, né? O Retorno, série 1, série 2. A Hora do Espanto. A Hora do Espanto. Então, o certo seria que a gente terminasse março com os reservatórios perto de 100%. Então, se a gente terminar os reservatórios em março com 7, 8, 10, 15%, a situação é simplesmente assustadora, né? Porque nós vamos ter que enfrentar todo o período e temos que acreditar de seca e temos que acreditar que no próximo período de chuva vai ser diferente desse que passou, né? Aí nós vamos para a pergunta que é um dos temas centrais do nosso programa, que hoje está entrevistando o engenheiro Ricardo Moretti, professor titular da Universidade Federal do ABC, sobre o tema crise hídrica, qual o real impacto do desabastecimento para a população e para a economia da cidade. Pergunta que não quer calar aqui, que é a pergunta que a gente está com mais ansiedade de fazer aqui no UrbanView é: que impactos que o senhor prevê no comércio e na indústria com a crise hídrica? A economia e o mercado serão afetados de que maneira? Bom, é muito difícil de prever claramente isso, porque eu quero acreditar que em algum momento o governo vai sair dessa posição medrosa, né, de não querer assumir que existe um problema, como se não existisse um problema, e ele passe efetivamente a garantir o abastecimento mínimo, etc, para os próximos meses, né? Então, de qualquer forma, se tiver essa atitude que eu chamo mais corajosa, de assumir a gravidade da situação e adotar medidas mais drásticas, nós vamos ter um impacto em todos os setores da economia. Vocês acompanharam, as universidades, as escolas estão discutindo já o que fazer caso não tenha água, porque pode ser que tenha que interromper. Então, várias atividades econômicas vão ficar ou interrompidas, suspensas ou reduzidas, né? Restaurantes, por exemplo? Né? Acho que Eu já vi notícias de alguns restaurantes que já estão fechando. Não fechando, encerrando suas atividades, mas diminuindo. Chegar um dia e falar assim, olha, se hoje não estamos funcionando porque estamos sem água. Né? Quer dizer, sem dúvida, quer dizer, na hora que a gente tiver que administrar volumes significativamente menores, nós vamos ter que reduzir diversas atividades econômicas, né? Agora, o impacto disso, não consigo avaliar. O que me assusta realmente é que a gente venha a manter essa postura de que tem e as pessoas sigam com uma postura como se tudo tivesse praticamente normal. Não está praticamente normal, né? Na melhor das hipóteses, nós temos um quadro... Mas, por exemplo, se a Sabesp e o governo do estado adotassem uma política tarifária como você sugeriu que seria a melhor política, ou seja, até X litros de água, que é o consumo básico recomendado pela ONU, a água é um custo baixíssimo, dali para tanto aumenta e quando chega um determinado volume, então cobra-se extorsivamente a água. Isso, por exemplo, tem um impacto econômico, porque como é que poderia ser feito isso, por exemplo? Uma residência, você, 40 litros de água por pessoa, tem 3 pessoas lá, então o normal são 3 vezes 4, 120 litros de água. Agora, um hospital consome milhões de litros. Como é que poderia ser estabelecido, por exemplo, uma política tarifária dessa? Teria que ser estudado o quê? Caso a caso? Não, o que eu conduziria era numa análise do que foi o consumo de 2013, eu estabeleceria valores muito baixos para 1/3, mais ou menos, do que foi o consumo de 2013. Isso é o que eu chamo do direito à água potável, é um volume, e aí se você consumia muito, porque era um hospital, você vai continuar consumindo muito, só que você inevitavelmente vai ter que consumir menos do que 2013. Objetivamente, a quantidade de água que estava disponível em 2013 não está agora. Então, minha lógica é que todos vão ter, nos seus respectivos setores, que fazer um esforço proporcional para reduzir o consumo. Todo mundo consegue. Agora, se a gente seguir achando que não tem problema, haverá uma solução que vem do céu, né? Uma chuva, né? Um dilúvio. Dilúvio de Noé. Um dilúvio de Noé. Se continuar acreditando, a hora que a gente já tiver mesmo nos últimos momentos, aí eu simplesmente não consigo imaginar o que vai acontecer. É uma situação
realmente assustadora, né? Agora, essa questão da água, ainda voltando na questão dos impactos da economia, o país tem sofrido, né, devido à falta de planejamento e talvez à má gestão, padecido de uma série de problemas, né? Nós estamos, a água talvez seja, e você vai me dizer, das questões de infraestrutura do país Brasil que não estão sendo olhadas com atenção, né? Você tem portos, você tem ferrovias, você tem a própria parte de combustíveis, geração de energia, enfim, você tem uma série de estradas, enfim, todo um conjunto de infraestrutura do qual eu considero que a água faz parte, que de uma certa maneira tem sido mal gerido. Seria isso? Olha, há que tomar cuidado, porque há um investimento em diversos setores de infraestrutura bastante significativo, né? É lógico que nós não temos conseguido o resultado que sonhávamos. Eu acho que a gente, minha área, por exemplo, que é de habitação, a gente está investindo incomparavelmente mais com habitação do que investia anteriormente. Se você me perguntar se eu estou satisfeito com os rumos do que está sendo produzido de habitação, eu diria que não, o que eu sonhei foi uma coisa diferente, mas nós estamos investindo significativamente. Quando você vai para... Cada setor precisaria de uma análise cuidadosa. Se você pega estradas, a gente teve alguns avanços e tem alguns gargalos. Então não dá para sintetizar tudo na linha cada setor desses. Sim, cada setor tem a sua característica e sua lógica, mas o conjunto disso, e voltando ao nosso assunto aqui da crise hídrica, isso pode gerar sérios impactos no desempenho econômico do país. Ah, sem dúvida. Seja pela queda da produção industrial, seja pela redução da atividade como um todo por falta d'água. Não, sem dúvida. Esse quadro de que a gente veio a ter muito pouca água na cidade, um polo que tem 20 milhões de pessoas, que tem uma expressão na economia nacional, é assustador, né? E eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente segue com a impressão de que vai haver uma solução mágica, divina, que vai nos redimir a todos, apesar da nossa inconsequência, né, no tratamento da questão. Mas eu realmente não consigo avaliar o tamanho do estrago que será feito na economia. Que será Tem gente estudando isso? Tem gente construindo cenários a respeito disso? Que eu conheço, não. Eu acho que estava mais do que em tempo, né, da gente começar a estimar e ver. E eu acho que, de qualquer forma, a questão não era qual o prejuízo que vamos ter, né, mas que encaminhamento podemos ter para que seja menor o prejuízo, né, que eu acho que é essa questão que você está preocupado. Né? Se constrói os cenários de possíveis cenários de prejuízo e quais são as estratégias para a gente escapar deles. Muito bem, o Banview de hoje está chegando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta para o nosso convidado, que é saber dele como especialista, como estudioso, quem está acompanhando muito de perto esse assunto, baseando-se em obras, por exemplo, que estão sendo feitas, aí, que você citou do Rio São Lourenço, que vão ficar prontas provavelmente só em 2016. Então, não existe solução num passo de mágica que eu construa 17 canais, diques, etc. e tal, para abastecer o sistema. Então, supondo que a maior parte das obras de infraestrutura que podem aliviar essa questão vão ficar prontas só a partir de 2016, considerando um ritmo de chuvas normal, né, ao longo desse ano de 2015 e início de 2016, qual é a sua visão de futuro para esse ano de 2015 e início de 2016? O que você acha que vai acontecer com a situação de São Paulo? Então, eu acho que nós vamos ter impactos diferenciados, né? Por exemplo, nós temos municípios inteiros da região metropolitana que dependem da água do sistema Cantareira, né? Se o sistema Cantareira seguir numa situação absolutamente crítica como ele está agora, nós vamos ter setores que vão ficar... Nós não vamos ter uma falta d'água homogênea igual para todos, né? Nós vamos ter setores da região metropolitana que vão passar por especiais dificuldades, né? Todos os setores que hoje não estão conectados, porque tem pedaços da cidade que a água pode vir do Alto Tietê, mas pode vir do Guarapiranga, pode vir dos diversos mananciais. Tem setores da cidade que não se tem essa interconexão. Essa interconexão não existe, ela é muito difícil. E aí você começa a ter, quando você tem um dos mananciais fortemente impactado, você começa a ter regiões que começam a ter muito mais problema do que
do que outras, né? Então, por enquanto, eles estão conseguindo pegar onde existe a conexão. Então, se o Cantareira antes estava provendo 33 mil litros por segundo, eu acredito que agora já está abaixo de 14, eu acredito, está beirando 14, né? Então, é uma diferença de 19, né? Esses 19 hoje estão sendo feitos de remanejamento, né? Agora, se continuar com o Cantareira tão ruim assim, nós vamos ter setores muito afetados, que são esses lugares que não tem alternativa de outro manancial. Muito bem. Depois dessa, só Sandra Bem não Lanza, tá. Sandra Lanza consultando aqui ao vivo o resultado da nossa enquete. Pois é. A pergunta da nossa enquete foi: quem tem a maior parcela de responsabilidade pela crise hídrica? 0% disseram setores econômicos, que deveriam ter sistemas de reaproveitamento de água. 7% dizem que a culpa é da população, que desperdiça esse recurso e não tem hábitos sustentáveis. E a maioria, 93%, diz que o culpado é o governo, que não executou um bom planejamento desse recurso. Bidu, acho que o pessoal está de má vontade do governo, mas qual a tua opinião? Então, eu acho que os setores produtivos podiam ter esse 0% do setor produtivo aí, é um pouco generoso em excesso com o setor produtivo, né? Nós tínhamos que estar com os setores produtivos mais preocupados com essa questão, buscando alternativas e tentando encontrar formas de reuso, mananciais alternativos, aproveitamento de água de chuva. Esse assunto devia estar muito mais acalorado nos outros setores, né? Então, esse 0% aí, que é da opinião geral, eu acho que é excessivamente materno com o setor produtivo. E os 7% da população é muito generoso também, ou a população poderia colaborar mais com... Eu acho que uma parte da população ainda não acreditou que vai ficar sem água. Então, assim, como diz, segue em berço esplêndido, né? Com hábitos absolutamente inalterados. Agora, a nossa experiência de pesquisa, eu cheguei a fazer uma pesquisa comparando o que era a política de conservação de água de Campinas e de Vancouver, no Canadá, né? E Vancouver tem uma política extremamente cuidadosa para a conservação de água, mas altamente ineficiente, porque uma parte significativa da cidade não tem hidrômetro, não paga pela água. E infelizmente acontece o seguinte: se a pessoa não paga, o negócio vai embora, né? O negócio vai embora. Se você você tem que dar valor para a história, né? Para o produto. Então, infelizmente, eu acho que a estratégia para que a gente consiga dar acesso a todos o direito à água potável, né, que a gente possa democratizar o acesso à água para todos, infelizmente ele passa por um mecanismo para que quem consumir além do que é, vamos dizer, a sua cota, ele vai ter que pagar muito caro, senão dificilmente vai funcionar. Agora, só um último comentário antes do encerramento do programa, aquela questão que você colocou do hidrômetro individual nos edifícios, o feitiço está virando contra o feiticeiro, né? Porque agora os próprios condomínios estão tomando para si a iniciativa de fazer esse investimento. Eu vi uma matéria que muitos condomínios estão acando, falando que o custo é grande, o custo é alto, mas vamos colocar porque é uma forma de você equilibrar a conta do condomínio, ou seja, passou a ser uma iniciativa dos condomínios e dos condôminos, né? Mesmo porque junto com o problema da redução da água, existe uma tensão social, aquela coisa, eu gasto pouco, você gasta muito, a gente paga Tem igual. Um apartamento X que mora uma senhora de idade, outro apartamento no mesmo prédio mora uma família com 5 pessoas. Essa coisa é complicada. Na maior parte das vezes, as pessoas superestimam o que é a economia que pode vir disso. Quer dizer, na verdade, tem vários condomínios relativamente populares que você colocar o nome de doador individual não pode ser até o impacto no volume total de água, mas dificilmente haveria um impacto na conta, porque a Sabesp cobra no mínimo 10 metros cúbicos. Se você consumir 5, 6, 8 ou 10 metros cúbicos, você paga 10 metros cúbicos, né? Então tem vários prédios que na verdade tem um consumo muito perto de 10, então o medidor individual não teria... Talvez a somatória das contas individualizadas pudesse ser maior do que a conta individual. Então assim, não geram mais, em diversas situações... ela pode ter, na redução do total de água consumido, o impacto é significativo, né? Então, assim, para que a cidade consiga usar melhor seus recursos, ter medidor individual é bem importante, né? E é uma ironia que a Companhia de Saneamento tenha feito um esforço para tornar inconstitucional essa lei aprovada em 2000, né? Mostra como água é mercadoria. Coisas do Brasil.
Bom, semana que vem é carnaval. O que vai acontecer, Sandra Lanza? Pois é, nós teremos uma reprise, então, aqui no Urbanville, mas a gente espera vocês aqui em altv.com.br das 17 às 18 horas. Muito bem, o Urbanville de hoje entrevistou o engenheiro Ricardo Moretti, professor titular da Universidade Federal do ABC, sobre o tema crise hídrica, qual é o real impacto do desabastecimento para a população e para a economia da cidade. Ricardo, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Tchim, saúde. Saúde, Enquanto água para beber, né? Aproveitemos. Sucesso. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a Esperamos você, talvez numa próxima oportunidade, conforme for a evolução aí dessa questão, a gente crise. convida você novamente aqui para o Urbanville para contar como é que vai ficar, ou como é que está ficando a situação e o que muda. Voltamos então, sem ser na próxima quarta-feira, que é de cinzas, na outra quarta-feira com mais uma edição ao vivo do Urbanville. Até lá, obrigado.